Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar um pouco sobre a alunação de Touro. Eu tenho aqui o mapa levantado para Greenwich, a lua nova, na quinta, 23 de abril, às 3h27 da manhã. O horário de Brasília será às 11h23 da noite de hoje, dia 22 de abril. Eu vou trazer os pontos que eu considero mais importantes e o que eles me trazem de informação. A gente tem aqui a grande conjunção Plutão, Júpiter, Saturno na casa 12 do mundo. O Saturno, embora ele não esteja numa órbita que a gente considere normalmente para trânsitos, eu vou considerar. Esse pessoal, peso pesado, fazendo quadratura com Sol, Lua e Urano. Essa conjunção de Sol, Lua com Urano é a grande novidade da alunação. Não é o único aspecto de novidade, mas é a novidade que eu considero mais importante. Essa quadratura sendo o trânsito mais importante do mapa da alunação. O que eu acho que a gente pode esperar, considerando que a Lua ela é, sim, uma dinamizadora de eventos? Eu vou trazer à tona dois pontos importantes que envolvem essa conjunção de Sol e Lua com Urano. Vamos pensar primeiro no Sol. Vamos pensar no Sol como figuras de autoridade. E quando eu digo figuras de autoridade, eu não estou me referindo só a governantes. É interessante a gente pensar em figuras de autoridade, governantes, empresários, artistas, celebridades, os famosos em geral. Qualquer pessoa que esteja em cima de um palco, qualquer pessoa que esteja debaixo de holofotes. Pessoas que a massa, a lua, o povo, né, olha atrás de algum tipo de resposta. Quando eu disser povo aqui no vídeo, eu estou me referindo à humanidade, tá? À massa populacional. Existe aqui uma expectativa por parte do povo, de ter algum tipo de resposta, ou ao menos um modelo de comportamento por parte das autoridades. E essa conjunção, ela fala para mim que as autoridades, elas vão ter comportamentos diferentes, estranhos, fora do habitual, bizarros até, eu diria erráticos. E ainda é muito cedo para se tecer qualquer tipo de julgamento, porque no cenário que a gente está vivendo de casa 12, a gente está vivendo um cenário perfeito de casa 12. A casa 12 ela tem uma energia de Netuno Peixes. Lembrando que Netuno está domiciliado em Peixes, fazendo sextil com a grande conjunção. O que é um cenário de casa 12? Quarentena, isolamento, hospitalização. O ir ao hospital é um evento de casa 12. O aprisionamento metafórico que as pessoas estão sentindo é um evento de casa 12. A necessidade de se retirar da realidade é um evento de casa 12. Essa ideia de retiro, a gente vai voltar a falar disso depois. Então, a gente está num cenário perfeito de casa 12. E o povo querendo algum tipo de resposta, especialmente porque está começando a doer no bolso. Casa 2, economia, dinheiro, finanças.
Não que não esteja doendo no bolso do Sol também. Só que ainda está cedo, especialmente para o povo tecer qualquer tipo de julgamento, porque quem vai trazer a verdade é Saturno. Especialmente quando ele ficar retrógrado, ainda durante essa lunação. Ele fica retrógrado no dia 11 de maio, logo após a lua cheia. Quando ele ficar retrógrado e ele voltar para Capricórnio, ele vai trabalhar com Plutão e Júpiter mais de perto, e sim, ele vai atuar também como um dinamizador de eventos. Então, eu acredito que depois da retrogradação do Saturno, a gente vai ter respostas mais contundentes. Agora, essas respostas, elas precisam vir de um lugar uraniano. É como se o Saturno estivesse aqui em Aquário, se enchendo de novas ideias e voltando para cá, para onde ele estava, para dizer aos plenos poderes onde que eles têm que fazer mudanças, transformações, renovações. Eu já tinha comentado aqui no canal que qualquer estrutura caduca que não correspondesse mais aos anseios da humanidade, caso não se reformulasse, remodelasse, transformasse, etc., faria o quê? Ruiria, né? Só resta a ruína para estruturas caducas. E aí a gente tem uma população que quer respostas das figuras de autoridade, e as figuras de autoridade não têm respostas prontas. E estão se comportando de um jeito que não é o usual. Primeiro porque a situação, ela exige isso. A solução, ela vai ser uma solução diferente de tudo aquilo que já foi tentado, porque a gente está vivendo uma situação totalmente diferente do que já foi experimentado na história da humanidade. Nós já tivemos outras pandemias e nenhuma pandemia gerou o que está acontecendo agora. Não da forma como a gente está vivenciando. Isso significa que as respostas, elas têm que ser à altura também. São respostas orientadas para o futuro, para uma energia uraniana. E o Urano em Touro, ele convida para uma reformulação do modo de viver. Nosso modo de viver, ele tem que ser repensado. Isso vai ficar mais claro mais perto da lua cheia, mais perto de 7 de maio. Por enquanto, existe uma energia no ar de revolta, de rebelião. As pessoas, elas não estão querendo cumprir com o que é pedido. E elas procuram um norte, uma orientação em figuras que espelham os seus conceitos da situação. Observa bem em quem você se espelha, quem você segue, quem você está procurando para ter algum tipo de referencial de toda a situação. Porque aquela pessoa, ela é um espelho seu. Existe uma energia
excessiva de rebeldia que me preocupa, porque ela pode trazer consequências, particularmente quando Saturno retrogradar. Nós não vamos encontrar solução para o que estamos vivendo nos mesmos modelos, no mesmo estilo de vida que nós vivíamos. E quando você tem uma energia uraniana, ela pode ser vivenciada como um choque, né? As pessoas elas ainda estão chocadas, traumatizadas. Elas não acreditam no que está acontecendo. Elas estão negando o processo de morte e transformação de Plutão. Elas não estão querendo deixar isso aqui morrer, esse passado aqui, essa energia excessivamente capricorniana. Não estão autorizando o que é velho morrer. Não significa que todos os tipos de tradição vão morrer. As tradições elas serão vivenciadas de uma outra maneira, mas só vão sobreviver as tradições que conseguirem olhar para frente. Se for olhar para trás e for tentar encontrar no século XX algum tipo de solução, isso não vai acontecer. Por enquanto, isso me preocupa. Não me preocupa demais, porque eu sei que a lua cheia vai trazer outras questões. Quando a gente chegar no mapa da lua cheia, a gente fala sobre isso. Eu quero também trazer o olhar de vocês para esse aspecto aqui, o Mercúrio em quadratura com a grande conjunção. Mercúrio em Áries. Esse Mercúrio em Áries, para mim, ele está representando literalmente a figura do mensageiro, do informante, do hacker. Uma figura que está alheia aos plenos poderes, que não está nem um pouco interessada pelos plenos, né, nos plenos poderes, perdão, e quer chegar e trazer a informação pura, doa a quem doer. Mercúrio em Áries, ele não está preocupado em trazer algum tipo de conforto. Ele não quer manipular a informação, ele quer trazer a informação sem edição, do jeito que veio. Aí a gente precisa também tomar cuidado, né, com a falta de apuração das informações. Porque a gente não pode esquecer nunca que a gente está num cenário de Netuno domiciliado. Desde que Netuno entrou em Peixes, a gente começou a ver a questão das fake news. E agora que ele passou da metade de Peixes, isso é ainda mais presente, mais poderoso. Aqui no caso dessa lunação, eles não estão mais fazendo aspecto, como na lunação passada. Nós já tivemos alguns vazamentos de informações, como foi dito na lunação passada. E a presença de Mercúrio aqui nesse mapa em Áries, para mim é uma coisa ainda mais gritante.
É algo ainda mais na cara, porque não foi na cara o suficiente. E aí são, né, notícias, a princípio, né, do cenário casa 2. Economia, dinheiro, finanças. E a gente já teve uma notícia importante que eu acho que vai dar pano para manga, que é a questão da queda super expressiva, né, do valor dos barris de petróleo. Isso daí vai render. Não é uma notícia que vem, deu a notícia e acabou. Amanhã é um novo dia. Não. Toda essa movimentação, ela também está vindo para uma redefinição de valores globais. Casa 2. A casa 2, ela fala também dos valores internos. A humanidade, ela está redefinindo os seus valores para aí sim conseguir entender o que vai fazer. E aí sim conseguir tecer algum tipo de julgamento, embora ainda seja muito prematuro nessa alunação. Outro ponto que eu acho importante é essa quadratura aqui entre Netuno e a Vênus. Esse ponto é um ponto de alívio, vamos dizer assim. Nesse ponto, eu quero voltar à questão que eu estava falando do retiro, do retirar-se da realidade. A Vênus, ela está em Gêmeos aqui na casa 4, fundo do céu do mundo. A casa 4, ela faz referência à nossa ancestralidade. Eu acredito que a força do feminino, especialmente o feminino ancestral, aquela questão do sagrado feminino, retorno da deusa, esse tipo de coisa, vai trazer algum esclarecimento. As questões da Vênus, especialmente se a gente pensar na Vênus como representante da mulher, né? E a ancestral, a mãe, a avó, a bisavó, se a gente pensar nessas mulheres que são guardiãs, das nossas culturas, das nossas tradições, especialmente as tradições de oralidade, essas figuras são figuras importantíssimas no auxílio do despertar da humanidade. A humanidade está precisando acordar de um sono profundo. E as mulheres, elas são importantíssimas nesse cenário. As mulheres, elas vão ter mais facilidade para fazer esse retiro da realidade. Já que a proposta é ficar em casa, e continua sendo ficar em casa, olha aqui o nó do norte. Nó do norte, casa 5, Câncer. A sua casa é o seu espaço de lazer. É o seu espaço de conforto, é o seu ninho. A proposta continuará sendo fique em casa. Por mais que haja rebeldia e falta de entendimento. As mulheres estarão, no geral, mais conectadas com isso, especialmente aquelas que trabalham bem com os aspectos de Netuno domiciliado. A questão da espiritualidade, de uma sensação oceânica, de você fazer parte de algo maior, de você fazer parte de uma unidade, você transformar a sua casa num templo
é uma alternativa saudável, é uma alternativa segura diante de um cenário ainda bastante explosivo. Encontrar o seu lugar de volta para casa, e o de volta para casa sendo o espírito, a sua conexão com o divino, é algo que eu não vejo como fuga, é justamente o contrário. Pode ser interpretado como uma fuga da realidade, mas na verdade é um contato com uma realidade maior, mais ampla, além daquilo que a gente está vendo e que a gente consegue enxergar. O exercício da Casa 12 como espaço de espiritualidade, autoconhecimento, acesso ao inconsciente, vai ter uma força tremenda. Já tem, vai ganhar uma força ainda maior nessa alunação de Touro. E também podemos dizer, claro, né, a preocupação com o feminino visto como a natureza, né? O contato com a natureza, a necessidade de você se voltar para um cuidado, uma atenção à vida, preservação da vida, não só a vida humana, todas as espécies de vida. Há em todo esse cenário um questionamento de onde veio essa pandemia. Essa pandemia ela veio como uma vingança da natureza. Eu não acredito nisso, tá? Mas é um questionamento válido que muitas pessoas estão se fazendo. Muitas pessoas, inclusive, estão vendo o quanto que a natureza ela é capaz de se regenerar sem a nossa presença. Todos esses aspectos do natural, do belo, ligados à energia da Vênus, são já, né? Mas serão pontos fortes. E não é um ponto de fuga, não são um ponto de fuga, são um ponto de fortaleza. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar antes de falar da lua cheia é esse trígono aqui de Marte e Vênus. Eu tenho observado em relatos, nas consultas e relatos de pessoas próximas, o quanto que os relacionamentos estão sofrendo com essa quarentena. É claro que isso vai depender de cada caso, mas eu não estou vendo esse período de isolamento social como algo muito positivo para os relacionamentos, especialmente os relacionamentos amorosos. Eu tenho para mim que esse período ele vai gerar uma grande dança das cadeiras nos relacionamentos, porque questões que estavam adormecidas nos relacionamentos, elas estão vindo à tona e, por enquanto, não há nada que se possa fazer. Esse período dessa alunação não é um período ideal
para se tomar qualquer tipo de decisão da qual você possa se arrepender depois. Qualquer conflito que você tenha, especialmente num relacionamento amoroso, ele vai precisar ser trabalhado através do intelecto. Vai ser melhor conversar, adiar, empurrar com a barriga, trazer para o racional. Se for necessário você criar um espaço dentro da casa em que a outra pessoa não vai entrar, que seja eu fico num quarto, você fica em outro, algum papo nesse sentido. Isso vai ser mais proveitoso do que tentar fazer algo mais radical. Algo que envolva uma energia de rompimento, por exemplo. Não está favorável para isso. Até porque a Vênus, no dia 13 de maio, ela entra em movimento retrógrado. E quando ela está retrógrada, ela não favorece qualquer tipo de comportamento do qual você possa se arrepender. Essa alunação, ela é um período para ficar dentro da concha, buscar pela sua verticalização, contato com guias, mentores, amigos espirituais, o eu superior, Deus. Lidar com as pessoas de uma perspectiva racional, não entrar numa energia excessivamente conflituosa e rebelde e dar tempo ao tempo. Olhando o mapa da lua cheia, quinta, 7 de maio, 11h45, horário de Greenwich, 7h45 da manhã, horário de Brasília. Dentro de todo esse cenário que eu já descrevi, a gente tem um ponto importante. Como se trata de lua cheia, evidentemente haverá uma oposição entre Sol e Lua. E a Lua aqui, ela vai estar oposta ao Sol e a Mercúrio. Mercúrio aqui no caso, ele já vai estar em Touro. Esse aspecto, ele fala para mim da grande oportunidade de expansão de consciência que essa lua cheia vai ter. Essa é a famosa lua cheia de Touro, Festival de Vesak, muito comemorado no Oriente. O Festival de Vesak é uma data em que o planeta recebe uma carga grande de luz, de consciência, de informação por parte dos mestres ascensionados. Na verdade, eles já estão fazendo esse trabalho. A Terra, ela se tornou um ponto, de observação do universo. Os olhos do universo estão olhando para nós.
E eu tenho para mim que essa lua cheia de Vesak, ela vai ser a lua cheia, por causa desse aspecto aqui entre Sol e Mercúrio. A gente tem o Marte dinamizando essa questão por quadratura, um esforço de união, algum acontecimento que vá trazer grande conscientização. É um movimento que deriva do movimento anterior do Mercúrio. Mercúrio em Áries, ele vai trazer dados. E é importante você saber que existe uma diferença entre dados, informação e opinião. Então, Mercúrio ele traz anteriormente dados. Aqui na lua cheia, ele traz conscientização. Aqui nessa lua cheia, as pessoas elas já vão ter uma noção muito melhor do quadro geral. A lua, ela está aqui no fundo do céu, em Escorpião, sustentando todo o peso do mundo. Sustentando o peso dos outros planetas. É algum tipo de informação que vai ser como um peso sobre os ombros das pessoas. Informações duras, difíceis de acreditar. Mas que as pessoas elas vão ter que olhar. Se elas quiserem sair do sono profundo. E isso vai ser estimulado. E o fato aqui dessa quadratura entre Netuno e Vênus, no caso desse mapa da lua cheia, está acontecendo nas casas 8 e 11, diz para mim que um volume ainda maior de pessoas vai sair desse sono profundo. Isso já está acontecendo. A quantidade de pessoas ela vai ser cada vez maior. É um despertar de consciência que não vai ter como ser freado. Aqui no caso, os plenos poderes, eles estão só olhando para cá, sem ter grande interferência no assunto. Porque é algo que não vai poder ser detido. E aqui na altura da lua cheia, a preocupação maior que a pandemia vai gerar vai ser com o estilo de vida cotidiano, rotina. Vai sair do palco economia e vai para o palco como vamos viver o nosso dia a dia. Uma coisa depende da outra, né? Uma coisa deriva da outra, mas ao menos as pessoas elas vão estar, digamos assim, menos interessadas
no curto, médio prazo e mais interessadas num projeto. Esse pessoal aqui, Urano, Sol e Mercúrio, na casa 10 do mundo, né, vão apontar para um norte. Vão apontar para um projeto de vida que vai ter que incluir a Terra, Touro. Vai ter que incluir os seres, os habitantes da Terra, não só nós. E nó do norte, na casa 11, vai ter que incluir a coletividade. Então, é por todos esses pontos que eu acredito que essa lua de Vesak seja a lua cheia. Ainda não teremos um fim da quarentena aqui, mas eu acredito que na época da lua cheia a gente vai ter uma dimensão mais real, factual, de quando podemos esperar por isso. Como podemos fazer isso acontecer? Ok? Eu vou ficando por aqui então. Eu agradeço a quem ficou até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo.